Amém. Vamos fazer uma oração pelo momento da palavra. Senhor Deus, te agradecemos pelo culto até aqui. Agradecemos, Senhor, pela igreja, por cada um que está aqui. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela obra do Seu Filho na cruz. Pedimos agora pelo momento da ministração da Sua palavra. Ó Senhor, ajude o pastor Joel a expor as Escrituras de uma maneira simples e que aplique a Sua palavra na nossa vida. Senhor, nos dê, prepara o nosso coração para receber a palavra, prepara os nossos ouvidos, nos dê também olhos para poder enxergar a verdade contida nas Escrituras. Nos ajude nesse momento, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem separar para as suas classes. Nós podemos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro onde nós estamos. Livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada, da última vez, nós começámos a acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé, que estava com ele, naquela que é conhecida como sendo a sua primeira viagem missionária. Embora já tenhamos visto, Paulo não estava a fazer missão pela primeira vez, Paulo já tinha experiência missionária em torno de 15 anos. No entanto, é a primeira vez que ele sai para fora ali da região da Palestina. E é considerada, e muita gente a nomeia de primeira viagem missionária. E esta primeira viagem missionária, ela compreende as visitas a cidades de 3 lugares principais. Cidades do Chipre, que foi o que nós vimos da outra vez, do sul da Galácia, que é o que nós veremos hoje, e depois da Panfília, que é o que nós veremos da próxima vez. E esta primeira viagem está compreendida entre os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. No primeiro episódio, que foi que nós vimos na semana passada, que está dos versículos 1 ao versículo 12 do capítulo 13, nós vimos Paulo e Barnabé a saírem de Antioquia, que era a cidade onde estavam. Barnabé, um pastor que sempre fez um cuidado pelo coração, pelo bem-estar das pessoas, manifestou generosidade, fez ponte entre Paulo e a igreja em Jerusalém. E depois temos o apóstolo Paulo, um exímio teólogo, um dos melhores da altura, estudou na melhor escola possível, no Martin Bucer, não, foi com Gamaliel. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, 2 homens fundamentais e essenciais para a igreja de Antioquia. No entanto, o Espírito Santo diz a estes homens que eu quero que vocês enviem. Enviem-nos para proclamar o Evangelho. Então, eles foram enviados, saíram de Antioquia, foram até à ilha de Chipre, 100 km de distância da costa, e chegaram a Salamina, pregaram o Evangelho, percorreram o sul de Chipre, chegaram até a outra ponta, até Pafos, e aí encontraram oposição por parte de um mago, Bar Jesus, mas ao mesmo tempo Deus deu-lhes a graça de verem a conversão do procônsul romano, uma pessoa importante, uma figura política, Sérgio Paulo. E neste primeiro episódio nós vimos uma transição importante. Lucas até aqui chamou Paulo de Saulo, ok? Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome romano. E isto significa o quê? Isto significa uma mudança não na vida de Paulo, não porque Paulo foi convertido, nada disso, mas porque agora Paulo vai estar mais misturado no meio dos gentios. Então é normal que use o seu nome romano. Por isso ele passa a ser chamado de Paulo. E esta é uma transição não só de Paulo, mas que Lucas está a enfatizar, porque Lucas está a tirar o centro de Jerusalém e de Pedro, que foi a primeira parte do livro, e agora está a colocar na missão mais explícita, mais longe, até aos gentios, especialmente na figura do apóstolo Paulo. No segundo episódio, naquilo que nós vamos ver hoje, Lucas vai mostrar como Paulo passará a ser a figura predominante no trabalho missionário, porque antes refere-se Barnabé e Saulo. A partir de agora vai-se começar a referir a Paulo e os seus companheiros, a Paulo e Barnabé. Há 3 versículos no nosso texto que mencionam isso, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Paulo agora vem em primeiro e, de facto, Paulo vai começar a ser esta figura de destaque, esta figura mais proeminente nas missões. E então, um dos objetivos de Lucas com o nosso episódio de hoje é mostrar como é que há esta transição também para a proeminência de Paulo.
No primeiro episódio que nós vimos na semana passada, nós temos também informação de que Paulo pregou a palavra e que Paulo ensinou a doutrina do Senhor, mas é só isso. Não sabemos o conteúdo do seu ensino, não sabemos o que é que ele pregou concretamente. No episódio de hoje nós vamos ter um longo resumo do sermão de Paulo. Então Paulo pregou e Lucas fez um resumo do seu sermão, só que é um resumo bastante longo até. Temos também diante de nós aquilo que vai ser padrão no ministério de Paulo, que já vimos na semana passada, mas nesta aqui vai ficar ainda mais evidente, que é, primeiro vai às sinagogas, e depois, que foi o que ele fez lá, mas agora na sinagoga ele vai também depois se virar para os gentios, já vamos ver como é que isso vai acontecer. E além disso, temos a manifestação de reações positivas e reações negativas em relação à pregação do Evangelho por parte do apóstolo Paulo, algo que vamos ver também ao longo do livro de Atos. Então aqui estão a ser estabelecidos os padrões de como a missão vai funcionar no resto do livro. E de certa forma como a missão funciona sempre na igreja. Então nós temos aqui no texto de hoje uma descrição detalhada, pormenorizada do trabalho missionário destes dois homens. Aquilo que eles pregam, o conteúdo da sua pregação e como as pessoas reagem. E esta descrição mais pormenorizada do trabalho missionário de Paulo e Barnabé serve como exemplo para nós, igreja, hoje. Para a forma como nós devemos almejar fazer o nosso trabalho evangelístico. Como nós devemos almejar fazer o nosso trabalho missionário. E nós queremos ser uma igreja missionária. Nós queremos ser uma igreja evangelística em que cada um de nós cumpre o seu papel de obedecer à comissão de Jesus de partilharmos o Evangelho com quem está à nossa volta. Isso não é para uns, não é para alguns, não é para missionários, não é para pastores. Isso é para todos nós. Isso é para ti que estás sentado na tua cadeira hoje aqui nesta manhã. É para todos, a partilha do Evangelho. Então nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza. E no nosso texto de hoje nós veremos como é que podemos ser fiéis nisso aí. Então vamos à primeira parte do nosso texto, versículo 13 até 15 de Atos 13. A palavra de Deus, que é a palavra inerrante, infalível, necessária para nós, que Deus nos dá. Versículo 13. Vejam como começa. Então Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfília. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. João aqui é João Marcos. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga, num dia de sábado, e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação ao povo, falem. Até aqui. Então esta narrativa vai começar por descrever, tal como foi da outra vez, aqui também descreve o movimento no mapa, a expansão geográfica. Nós vimos isso, que isso é uma das características, um dos fundamentos do trabalho missionário, é que há um movimento para fora. E Lucas faz questão de dizer qual é esse percurso que eles fazem. Então eles saem de Chipre e vão até ao norte, onde é a região da atual Turquia, navegam 280 km, desembarcam na Galácia, em Perge. E aí eles vão ter acesso a uma estrada romana chamada Via Sebastes. É uma estrada que ia conduzi-los até o interior. Agora nós vemos aqui que João Marcos, que aparece no episódio em que Pedro é liberto sobrenaturalmente da prisão, Pedro depois vai para a casa de Maria, Maria que é a mãe deste João Marcos, que depois vai acompanhar Barnabé e Paulo na primeira viagem que eles fazem até ao Chipre. Ele agora volta para casa. Mais à frente, nós vamos ver como Paulo não aprovou este abandono de João Marcos. Tanto que isso, mais à frente, vai provocar uma dissensão e a separação do trabalho missionário de Paulo e de Barnabé. Então eles decidem trabalhar separados por causa da discussão em torno de João Marcos. Só que mais tarde, Paulo, numa das suas epístolas, vai dizer que precisa de João Marcos. Ok? Então nós vemos que às vezes há dissensões, mas a unidade do Evangelho prevalece. Então, a cidade de Antioquia da Pisídia foram onde eles pararam, lá no interior da Galácia. Pertencia a uma província romana chamada Galácia, como eu acabei de dizer, que é no sul da Ásia Menor. E tal como eles fizeram em Salamina, tal como eles fizeram em Pafos, eles primeiro foram à sinagoga para anunciar o Evangelho. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam, ok? Para serem instruídos na lei. Chegaram lá, sentaram-se, ouviram a leitura da lei, a leitura dos profetas, e provavelmente aquilo era feito na língua hebraica e depois era traduzido. E depois da leitura, os chefes, os líderes da sinagoga chamaram Paulo e Barnabé. Olha, venham e dê uma palavra de exortação, dê uma palavra à igreja, dê uma palavra à congregação. E
O apóstolo Paulo e Barnabé aceitam este convite. Possivelmente já se teriam tido conhecimento da presença deles, os líderes da sinagoga já sabiam que eles estavam lá, e sabendo que Paulo era um rabi renomado que estudou aos pés de Gamaliel, possivelmente estenderam-lhe esta oportunidade para se dirigir à congregação. Paulo aceita o convite e teremos o primeiro sermão registado do apóstolo Paulo. Então vamos dos versículos 16 agora até ao 41, se puderem me acompanhar. Então levantou-se Paulo e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouçam. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E vejam o percurso histórico que Paulo vai fazer aqui, para aqueles que estão familiarizados com o Antigo Testamento. Versículo 18. Ele suportou-os no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Então pediram um rei. E durante 40 anos Deus deu-lhes como rei Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois de ter tirado Saúl, deu-lhes David como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir o seu ministério, João dizia: Quem pensam que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Porque os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus. E condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas estas coisas que tinham sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado entre os mortos, para que nunca mais voltasse à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos da vida. Porque ainda outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque David, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi posto junto aos seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, fiquei sabendo que por meio dele é-vos anunciado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então tomem cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vejam aos zombadores, admirem-se e desapareçam, porque nos vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creriam se alguém vos contasse. Até aqui. Este é o sermão de Paulo. E Paulo vai se dirigir, não sei se repararam logo no primeiro versículo do seu sermão, Paulo dirige-se a 2 tipos de pessoas. Deus dirige-se aos judeus e aos homens tementes a Deus. Já vimos que os homens tementes a Deus são aqueles que não são judeus, mas que simpatizam com o judaísmo, frequentam a sinagoga, são gentios tementes a Deus. E Lucas então dá-nos aqui um resumo do sermão, que pode ser dividido em 3 grandes partes. E depois vamos ver cada uma delas um pouco mais detalhadamente. Primeiro temos uma breve introdução, onde ele vai dar o contexto para aquilo que ele vai argumentar depois. Então, nessa introdução, ele vai fazer uma revisão histórica de Israel. Esse é o contexto para ele depois chegar no argumento principal do seu discurso. E temos isso dos versículos 16 ao 25. Depois do 26 ao 37, nós temos então a apresentação da argumentação de Paulo. E ele vai argumentar o significado e a importância de Jesus como sendo o Messias, o Salvador de Israel. Esse é o seu argumento. E depois nós temos a conclusão, onde são feitas as aplicações, onde a partir da argumentação que é apresentada, existem consequências, existem implicações face à verdade que é colocada. É necessário fazer alguma coisa com o que foi dito. E então ele vai chamar os seus ouvintes ao arrependimento. Okay? Versículos 38 a 41. E aqui temos um belo esboço de um bom sermão. A primeira parte deste sermão de Paulo pode ser dividida em 3 partes, em 3 elementos. Então, primeiro o apóstolo Paulo faz uma revisão histórica de Israel. Desde a escolha dos patriarcas, Abrão, até ao estabelecimento do rei David. Paulo começa com a eleição dos patriarcas,
e vai aludir a textos do Antigo Testamento. Há alusão ao texto do Antigo Testamento de Êxodo 6, Deuteronômio 4. Isto é importante porque Paulo está a falar aonde? Em contexto. Numa sinagoga. Okay? Paulo está a falar para judeus, conhecedores das Escrituras. Ouviam as Escrituras semana após semana. Então ele vai aludir às Escrituras e vai citar as Escrituras, como vamos ver. E Paulo vai sublinhar também o crescimento do povo enquanto estavam no Egito e como Deus libertou o povo da escravidão de Faraó. O terceiro período desta revisão histórica vai compreender o momento em que eles estiveram no deserto e como Deus foi paciente com eles, mesmo no meio de toda a murmuração, no meio de todo o pecado, no meio da idolatria que eles tiveram, Deus foi paciente. E pelo deserto estiveram cerca de 40 anos, como diz o apóstolo. Tempo esse em que Deus teve que ser profundamente paciente. O quarto período desta revisão condiz com a conquista da terra de Canaã, que o apóstolo Paulo faz questão de dizer isto foi possível só porque Deus lhes deu a terra. O quinto período é o após entrarem na terra, que é o período dos juízes. Foram dados por Deus para conduzirem o povo e para libertarem o povo. Sempre que o povo se afastava de Deus, abandonava Deus, entrava em pecado, Deus fazia com que a sua disciplina viesse através de nações opressoras, o povo lamentava-se, o povo arrependia-se, o povo chorava, o povo orava a Deus e Deus levantava alguém para libertar o povo. Depois temos o pedido do povo por um rei. O povo pede um rei e Deus dá-lhes Saul. Só que Deus não vai deixar Saul. Saul desobedece, Deus remove Saul. Deus levanta David, descrito aqui como um homem segundo o coração, Deus que faria toda a sua vontade. E este foi o sétimo período. 7 períodos o apóstolo Paulo coloca aqui. E lembrem-se da importância do número 7. Já falámos disto em Gênesis. O número 7, o número da completude. E é a partir de David, então, que Paulo vai fazer a transição para o segundo elemento introdutório do seu sermão, que consiste numa declaração breve do cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo, que é o descendente de David. É por isso que ele vai a David, para dizer que Jesus é o descendente davídico, porque Deus tinha prometido a David um reino eterno, uma descendência que governaria para sempre em Israel. A promessa específica não é aqui mencionada, mas é difícil não ser uma alusão, porque as pessoas estavam familiarizadas com as Escrituras mais do que nós hoje, ok? E então elas se lembrariam de 2 Samuel 2,17, que diz que é Deus a falar com David, através do profeta: quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, vou providenciar um sucessor da tua descendência, que virá de ti, e estabelecerei o reino dele. E este texto foi interpretado ao longo da história pelos profetas que vieram depois, como sendo referente ao Messias que viria e que restauraria Israel, a nação de Israel, que salvaria Israel. Então, isto é tudo familiar para as pessoas que estão a ouvir, e vejam a importância disto. Paulo vai chamar Jesus também aqui de Salvador, aqui no nosso texto, no seu sermão. Ou seja, ele está a atribuir um atributo a Jesus, que no Antigo Testamento era atribuído somente a Deus. Ou seja, ele está a dizer que Jesus é Deus, está a afirmar a divindade de Jesus. Paulo faz também uma ligação entre David e Jesus nos versículos 22 e 23, se prestarem atenção. Por um lado, Jesus veio como Messias davídico, descendente de David. Por outro, ele foi prefigurado tipologicamente, ou seja, David foi um exemplo daquilo que seria maior do que ele, o escolhido pelo Senhor que fez a vontade de Deus. David foi esse homem, mas viria alguém melhor ainda, maior. Então o apóstolo está a afirmar categoricamente ali naquela sinagoga de judeus, de homens simpatizantes do judaísmo, que o Messias prometido, o Salvador de Israel que eles aguardavam, tinha chegado e era Jesus. Depois temos o terceiro elemento desta parte introdutória ainda, em que Paulo vai falar de João Batista, que pregou na transição desta história de redenção, na transição desta história da salvação, que veio para preparar, para anunciar o Messias que estava a chegar. Chamou os judeus para se arrependerem dos seus pecados, para manifestarem o seu arrependimento através do batismo. E Paulo destaca também como João disse: eu não sou, mas o Cristo está a chegar. Aquele que é maior do que mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. E depois chegamos à segunda parte do sermão, em que Paulo começa no versículo 26. E o apóstolo dirige-se tanto aos judeus da linhagem de Abraão, como aos gentios simpatizantes do judaísmo. Ele está sempre a dirigir-se a estes dois grupos. E ele chama-os de irmãos aos dois. E o apóstolo Paulo coloca-se a si mesmo e aos seus ouvintes neste período fundamental de transição da história da salvação. Ele vai dizer: foi a nós que esta palavra foi anunciada. Nós temos este privilégio. Nós ouvimos esta mensagem de que Jesus é o cumprimento das promessas. Ele então vai começar a explicar a importância do significado da pessoa de Jesus Cristo.
sublinhando a relevância do Evangelho para a sua audiência. Ele vai dizer que a mensagem que ele está a proclamar não é dele. Ele está a dizer que ela vem do próprio Deus. E que o seu conteúdo, que o conteúdo daquilo que ele está a anunciar, tem a ver com a salvação deles. Tanto dos judeus como daqueles que, embora não sendo judeus, adoram o único Deus verdadeiro e estão ali naquela sinagoga. Então Paulo explica a seguir a importância de Cristo, apontando para a sua rejeição e para a sua execução por parte dos líderes religiosos em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Paulo vai deixar claro que essa rejeição e esse abandono estava escrito, estava programado, estava planeado por Deus nas Escrituras. E cumpria as palavras dos profetas. E vejam como o apóstolo Paulo escreve e diz: foi dito pelos profetas, os profetas que são lidos todas as semanas. Mas eles não reconheceram. Eles tinham as Escrituras, eles liam as Escrituras nas sinagogas, semana após semana em Jerusalém, mas eles não viram, ou não quiseram ver, que era Jesus o cumprimento das promessas que eles liam todas as semanas. Paulo destaca também que a condenação que foi imposta a Jesus foi injusta. Jesus foi amaldiçoado. A maldição de Deus caiu sobre Jesus. Mas mesmo essa conspiração dos homens, ela cumpre os planos de Deus para que o maldito possa abençoar os malditos e os malditos possam ser benditos, aqueles que creem em Cristo. Então, em Jerusalém, executaram de mãos dadas com Pilatos, mas estavam a cumprir as Escrituras. Isto é extremamente importante neste contexto da sinagoga. Paulo vai dizer que Jesus não ficou na sepultura. Jesus ressuscitou. E o que é que Paulo faz? Ele vai dizer que é uma ação da parte de Deus, foi Deus que o fez. Em segundo, ele vai dizer, houve testemunhas, portanto é verdadeiro, é um fato histórico que aconteceu. E em terceiro lugar, ele está a dizer, e este facto histórico que foi feito por Deus, que foi testemunhado por várias pessoas, é isso que está a ser anunciado por estas pessoas que viram, que estiveram com ele na Galileia e em Jerusalém. Nós vimos e agora proclamamos. E Paulo vai destacar que esta ressurreição cumpre as promessas de Deus. E vai citar textos bíblicos. E o primeiro texto que ele vai citar é a primeira de 3 citações das Escrituras que ele faz no seu sermão. E é a única citação no Novo Testamento inteiro que diz onde está na Bíblia. Ele vai dizer que é o 2º Salmo. É a única citação em que é dito claramente é deste texto. Ok? E nesse Salmo 2 é falado do Filho. O Filho que vai reger as nações com cetro de ferro e convida as nações que estão a se opor contra o Filho a se submeterem ao Filho. O Filho gerado por Deus. E aqui este termo Filho foi e deve ser interpretado como um título real, como um título messiânico. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Espera a vinda deste Messias. Sobre quando o rei Davídico, que descende de David, seria estabelecido em Sião, o monte de Deus, e Deus o reconhece como o Filho prometendo subjugar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, usar este salmo para se aplicar a Jesus é dizer que a sua ressurreição, a sua ascensão conduzem à experiência plena do seu destino como Messias, sentado no trono celestial, mesmo tendo as nações se levantado contra ele, por meio dos judeus, por meio dos romanos, levantaram-se contra ele. Mas ele venceu. E a importância messiânica da ressurreição de Jesus é explicada nas 2 próximas citações das Escrituras. Porquê é que é importante ter ressuscitado? Aí no bloco dos versículos 34 a 37, se tiverem os olhos aí na Bíblia, no texto, é importante que tenham. Começa, esse bloco de 34 a 37, começa e termina com referência à decomposição do corpo que morre, à deterioração. E pega numa palavra-chave do Salmo 16:10, que vai ser citado, que é o centro do argumento aqui. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que ele não sofresse deterioração. E esta é uma forma de ligar ao salmo que foi referido antes, 2:7. Porque para o Filho reinar de forma eterna, ele tinha que ressuscitar e não sofrer decomposição. E Paulo, antes de citar então o Salmo 16:10, ele cita Isaías 55:3, para argumentar que Cristo recebeu vida incorruptível, vida eterna. Ou seja, ele não foi só ressuscitado como Lázaro foi. Lázaro foi ressuscitado, mas depois o que é que aconteceu com ele? Uns aninhos depois, não sabemos quando, nem como. Lázaro morreu. Ok? Lázaro morreu. Jesus não. Jesus foi ressuscitado para nunca mais ver deterioração. Em Isaías 55:3, nesse texto, Deus está a prometer a Israel, no exílio, que ele lhes daria as bênçãos que foram prometidas a David. Que bênção! Um herdeiro que governaria para sempre, um herdeiro eterno. Por isso o herdeiro não poderia sofrer deterioração.
Então, através desse texto, Isaías 55:3, Paulo enfatiza que Jesus, o filho messiânico de David, o filho de Deus, que foi ressuscitado entre os mortos, recebeu domínio eterno e oferecido, é dado ao povo judeu. Esse é o contexto de Isaías 55. É uma oferta. Venham comer, venham beber, venham. Porque eu estou para vos dar as infalíveis promessas da misericórdia de Deus. As santas promessas da salvação prometidas a David incluem, então, o levantar-se deste herdeiro prometido a David, o estabelecimento do seu domínio eterno, ao qual todos são convidados a vir e comer. Aqueles que não têm dinheiro, aqueles que não têm como pagar, porque este alimento é outro tipo de alimento. É o alimento que alimenta a alma. Então estas promessas que Paulo está aqui a trazer, em que, lembre-se uma coisa, nós vemos estas citações, às vezes podemos achar, mas isto não faz sentido nenhum. Porque é que parece que o apóstolo Paulo está a dar cambalhotas aqui com o texto e a fazer uma exegese toda completamente trocada? Lembrem-se, quando as pessoas estão a citar textos do Antigo Testamento, elas têm noção do texto completo. Até porque não havia versículos, ok? Não havia versículos na altura. Eles não tinham versículos, o texto era todo corrido. Então, quando eles citam um texto, a pessoa que está a ouvir e a pessoa que naturalmente está a falar tem noção de todo o contexto. Então, quando não entendemos o porquê que o apóstolo, porquê que o escritor trouxe aquele versículo que parece estar fora do contexto, vamos ver o texto original onde ele está, vamos ver o seu contexto. E aí vamos dizer, é por causa disto. Então Paulo vai chegar à terceira parte do seu sermão, versículo 38. As aplicações, que é o que sempre fazemos no fim do nosso sermão também. Versículo 38, ele dirige-se novamente à sua audiência, chamando-os de irmãos, uma vez mais. E vai afirmar as implicações disto aqui que ele acabou de dizer acerca de Jesus. De como as promessas se cumprem em Jesus. De como Jesus é o descendente de David e que vive para sempre. Então temos aqui o clímax, o ponto alto do sermão. A verdade do que foi afirmado acerca da ressurreição de Jesus tem uma implicação importantíssima para os seus leitores. Qual é a implicação? O perdão dos pecados. Perdão dos pecados. As boas notícias que Paulo e Barnabé estão a proclamar na sinagoga de Antioquia é o resultado da intervenção de Deus na história de Israel, que culmina com a morte e a ressurreição de Jesus. Aquele que é o descendente de David, aquele que é o Salvador de Israel. E esta é uma mensagem fundamental para aquela audiência. Eles deviam de saber. E por isso vamos encontrar aqui o primeiro imperativo de Paulo. Saibam, fiquem sabendo. Esta é a primeira exortação que Paulo faz. Estamos na zona das aplicações. As pessoas são chamadas a tomar uma posição. As pessoas são chamadas à ação. Fiquem sabendo, saibam, adquiram este conhecimento, agarrem este conhecimento. E esta é a primeira exortação de Paulo. É que eles querem que ele saiba que através de Jesus, deste Jesus prometido, está-lhes a ser anunciado o perdão. E a implicação dessa exortação é que eles precisam de se arrepender. Porque se está a ser dado perdão, quer dizer que há necessidade de pedir perdão. Quer dizer que há necessidade de arrependimento. Então Paulo está a chamar a sua congregação ao arrependimento. E fica também claro que o perdão dos pecados está ligado a Cristo crucificado e ressurreto. Isto é fundamental. Sendo que antes na história de Israel estava associado ao tabernáculo, a todo o sistema sacrificial, que sim apontava para algo maior, apontava para este Jesus. Mas agora o que Paulo está a fazer esta transição, meus amigos, todo o sistema que vocês conhecem para alcançarem o perdão e a expiação, o afastar dos vossos pecados diante do olhar justo de Deus, isso é encontrado não mais no sistema sacrificial, não mais no tabernáculo, isso é encontrado em Jesus Cristo. É isso que Paulo está a dizer. A justificação é por Jesus. E justificação é uma palavra cara para o apóstolo Paulo. Encontramos nas suas epístolas e encontramos aqui em Atos. Justificar, a doutrina da justificação é uma das mais belas das Escrituras. É declarar, não é tornar alguém justo, é declarar alguém como sendo justo e tratá-lo como sendo justo, embora essa pessoa não sendo justa. É uma pessoa que recebe acusações que são legítimas, acusações que são verdadeiras, mas depois essa pessoa é declarada justa. E os termos gregos usados apontam para um contexto legal forense, exatamente este contexto de tribunal, este contexto de quebra da lei, em que todos os seres humanos são culpados, pecadores diante do tribunal do juiz divino. E neste contexto, o que Paulo está a dizer é que Deus absolve o pecador como? Por meio da morte e da ressurreição de Jesus. E esta é a boa notícia. Este é o Evangelho. A base para o perdão é possível por causa do Cristo morto e ressurreto. E está aberto a quem? A todo aquele que crê.
Ou seja, aquele que coloca a sua confiança em Jesus. E é o que Paulo está aqui a dizer. Depois temos o segundo imperativo do sermão, na aplicação, a segunda aplicação que Paulo faz, versículo 40. Aqui é um aviso para aqueles que ignoram a mensagem. E Paulo aqui também vai citar um texto, o texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, em que Abacuque, no seu contexto, está a acusar os seus ouvintes de verem as obras de Deus e de se manifestarem incrédulos diante disso. E por isso virá juízo. E veio através dos caldeus. Os caldeus viriam para causar disciplina da parte de Deus sobre o povo. Então os ouvintes de Paulo, o que está a ser colocado diante deles é: vocês têm aqui uma mensagem, creiam e sejam perdoados. Mas se não o fizerem, saibam, foi realizada uma grande obra diante de vocês. E se não se renderem, se não quererem, o juízo divino é certo. E Paulo termina o sermão com uma ameaça. Termina o sermão com uma ameaça forte. Então não termina com palavras motivacionais. Ele termina com uma ameaça. A ameaça do juízo divino. Qual é a resposta que os ouvintes de Paulo vão dar? Lucas continua, versículos 42 a 52. E terminamos o nosso texto. Quando iam saindo, pediam-lhes, rogavam-lhes que lhes repetissem estas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, ou seja, os prosélitos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado a seguir, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam aquilo que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente o seguinte: era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vocês a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna, nós voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que tu sejas para salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icónio. Os discípulos, porém, estavam como? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Então Lucas começa por notar que muitos dos ouvintes de Paulo foram persuadidos, foram convencidos pela mensagem que ele anunciou. A argumentação dele é convincente. A partir das Escrituras, ele prova que Jesus é o Salvador prometido. E essas pessoas são convencidas e manifestam o desejo de receber mais ensino. Por favor, para a semana queremos mais deste pregador. Para a semana queremos te ouvir mais. Volta para cá e ensina. Quem é que tinha autoridade para pedir a alguém que pregasse novamente ali? Os congregantes? Não, os líderes, os chefes da sinagoga. Então eles convidaram-nos. E muitos, depois da reunião, ainda continuaram com eles. Isto é um verdadeiro avivamento. Continuaram com eles. Foram ter com eles. Queriam que eles continuassem a falar. Judeus prosélitos, ou seja, pessoas, gentios que se converteram de facto ao judaísmo. Não só gentios simpatizantes e que frequentavam a sinagoga, mas judeus de facto convertidos ao judaísmo. E os judeus foram atraídos pela explicação da palavra. Mesmo que a palavra tenha acabado com uma ameaça de juízo divino. E o facto de Lucas nos dizer que Paulo e Barnabé encorajavam essas pessoas a perseverar na graça, sugere o quê? Que houve conversões. Se é para continuar a perseverar na graça, quer dizer que eles se renderam ao Cristo que foi anunciado naquele sábado. Chegaram à fé em Jesus. Houve conversões em Antioquia da Pisídia. Durante a semana, possivelmente, a mensagem espalhou-se de que estava a ser anunciada esta pregação, de que havia um grande pregador ali, de que estava a pregar uma coisa muito diferente, e isso atraiu quase a cidade toda, nomeadamente gentios. Só que os judeus vão ficar cheios de inveja, tal como quando viram Jesus a atrair multidões e a popularidade de Jesus a crescer, e também as afirmações que Jesus fazia bem arrojadas. Eles vão ficar com inveja. Talvez também por terem visto a conversão de gentios. E começam a se opor e a contradizer a mensagem de Paulo. Mas Paulo e Barnabé vão reagir à oposição. Eles vão falar com coragem, diz o texto. E vão afirmar a necessidade de proclamar a primeira mensagem aos judeus. O povo judeu seria o primeiro a ouvir acerca das promessas feitas a quem? A eles. Então eles seriam os primeiros a ouvir o cumprimento dessas promessas. Mais tarde, o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, naquele versículo que eu acredito que a maior parte aqui conhece bem, diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu. Depois, do gentio ou do grego. Então, Paulo e Barnabé afirmam que a rejeição da palavra acerca de Jesus como Salvador por parte dos membros desta comunidade judaica significa que eles agora iriam se virar para os judeus. Iriam ter um ministério intencional de proclamação do Evangelho aos judeus. Isso não quer dizer que Paulo vai deixar de pregar aos gentios. Isso não quer dizer que Paulo vai deixar de pregar aos judeus. Ele vai continuar a fazê-lo. Mas naquela cidade tornou-se impossível pregar na sinagoga. Então ele diz, eu vou pregar aos gentios. E saibam, isto estava nos planos de Deus. Foi o que Paulo disse. Isto estava nos planos de Deus. É confirmada nas Escrituras como a citação, o texto de Isaías 49:6, onde se encontra a comissão de Deus ao seu servo. O servo que era esperado restaurar Israel, trazer os exilados de volta à terra e levar a salvação aos gentios. Então, Paulo usa este texto de Isaías. Os seus ouvintes entenderiam que ele estava a falar da luz que foi trazida para os gentios. Aliás, Lucas utiliza esta linguagem já antes para se referir a Jesus e à sua missão. Fala de Jesus que ele é luz para a revelação aos gentios e a glória do teu povo Israel. Luz para os gentios e a glória para Israel. Judeus e gentios. E Paulo e Barnabé, como missionários, como servos do Senhor também, que servem e que imitam o servo por excelência do Senhor, vão também ser luz para os gentios. É o que eles estão a dizer e usam o texto de Isaías para afirmar isso. Os gentios que estavam lá, muito possivelmente gentios que eram mesmo pagãos, não eram gentios que iam à sinagoga. Ao ouvirem que o perdão e a salvação era anunciada, era estendida, alegraram-se e renderam-se à palavra de Deus. Creram na mensagem do Evangelho. Todos os que tinham sido predestinados para a vida eterna. Todos os que tinham sido predestinados. Tal como Lucas escreve noutras passagens deste mesmo livro, é Deus quem abre o coração da pessoa para que a pessoa creia e se arrependa. Vamos ver isso no episódio de Lídia, Atos capítulo 16. Aqueles que buscam o Senhor de entre as nações só o buscam porque foram tocados por Deus primeiro. Lucas, aproximando-se do fim desta narrativa, vai descrever como a palavra do Senhor se espalhava, se divulgava por toda a região ali. Só que, se por um lado alguns creram, outros endureceram o coração. E essa dureza de coração foi manifesta através de oposição, através de perseguição. Contra Paulo, contra Barnabé, tiveram que fugir, mas aí a missão está a acontecer a mesma. Porque eles vão para outros lugares anunciar o Evangelho, como nós vamos ver depois no capítulo 14. E ao saírem de Antioquia, da Pisídia, eles vão sacudir os pés, uma prática que Jesus disse para os seus discípulos fazerem. Quando vocês pregarem num lugar e não forem ouvidos e rejeitarem a mensagem de salvação, sacudam o pó dos vossos pés. Isto era um sinal que era usado por judeus depois de saírem de uma região gentílica. Ou seja, Jesus está a dizer que quando saírem de um lugar e não aceitarem o Evangelho, essas pessoas que estão aí são como os gentios, ou seja, são aqueles que não querem saber de Jesus. Trata-se de um sinal de julgamento para aqueles que rejeitam o Evangelho. E Lucas vai concluir a narrativa, demonstrando que mesmo no meio da perseguição, os discípulos estavam como? Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Esta é a nossa narrativa. Esta é a narrativa longa que Lucas descreve. Ela é constituída por 5 elementos. Vamos só enquadrá-los rapidamente para depois passarmos à parte das aplicações, a partir do contexto. Então, primeiro, Lucas narra a viagem dos missionários até Antioquia da Pisídia, versículos 3 a 15. Depois o autor vai-nos dar um resumo do sermão de Paulo na sinagoga em Antioquia, versículos 16 a 41. Depois temos um relatório do início da igreja em Antioquia da Pisídia. Paulo mais tarde vai voltar aqui a esta igreja para fortalecer os irmãos. Então, temos aqui a conversão de judeus e de gentios. Mas Paulo também enfrentou oposição por parte dos judeus, por parte da elite daquele lugar. E assim Lucas termina a sua narrativa com a saída, com a partida de Paulo, de Barnabé de Barnabé e Paulo para outro lugar. Eles saem de Antioquia da Pisídia. Neste texto nós vemos a realidade do ministério, do trabalho missionário. Neste movimento de expansão das boas notícias de salvação em Jesus. Além da Palestina. Vemos a inclusão dos gentios na relação de aliança com Deus. Lucas também descreve aos seus leitores neste texto como é que Paulo se torna a figura proeminente deste trabalho missionário da Igreja Neotestamentária, daquilo que Lucas relata. O trabalho missionário, que depois vai seguir o mesmo padrão, ele começa primeiro junto dos judeus e depois vai aos gentios. Vamos ver isto mais vezes. Isto é parte do plano de Deus. O trabalho missionário consistia, como vemos no sermão de Paulo, no quê? Na
interpretação das Escrituras e na demonstração que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Que a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição é o cumprimento das promessas que estão nas Escrituras. E além disso, o trabalho missionário também inclui o acompanhar, o instruir e o encorajar aqueles que se convertem, porque é isso que Paulo e Barnabé fazem durante aquela semana. Mas lá porque alguns aceitam, não significa que no trabalho missionário haja sempre aqueles que aceitam. Também há aqueles que rejeitam e podem até chegar a um ponto de perseguir e de fazer oposição àqueles que pregam o Evangelho. Paulo e Barnabé foram missionários fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Exerceram o seu trabalho missionário de forma fiel. E Deus abençoou o ministério deles. O ministério de ambos. Usou-os na expansão do reino, na restauração do reino do povo de Deus, que além das fronteiras geográficas e étnicas de Israel. Neste texto nós encontramos elementos acerca da realização do trabalho missionário que nós devemos ter em consideração se queremos nos envolver num trabalho missionário fiel. E temos vindo a afirmar isso. E esses elementos vão servir tanto para o trabalho missionário que queremos fazer, estruturado, seja de uma igreja local, seja através de uma organização para-eclesiástica, mas estes elementos que vamos ver aqui, que podemos tirar do nosso texto, servem também para as iniciativas individuais de evangelismo pessoal que cada um de nós, todos nós, deve ter no nosso trabalho, no nosso contexto, na nossa família. Então estes elementos são essenciais para nós guardarmos no coração. Primeiro, a pregação a todos os que querem ouvir. Pregação a todos os que querem ouvir. Paulo e Barnabé eram judeus. Jesus, o Messias, era judeu. As promessas foram dadas aos israelitas. Por isso eles pregaram em primeiro lugar na sinagoga. A revelação, a lei, as promessas foi dada a eles. Então Paulo, em primeiro lugar, fazia contacto com os judeus. Havia um ponto comum. Havia uma linguagem comum do qual eles podiam partir para depois apresentar Jesus Cristo e a salvação. No entanto, quando os líderes daquela comunidade impediram a continuidade da pregação na sinagoga, o que é que eles fazem? Viram-se para os gentios. Foi o que Paulo fez aqui e é o que Paulo faz noutros lugares. Paulo pregava o Evangelho tanto a judeus como a gentios. Há um texto de Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 19, 22, que diz, e aqui alguns certamente conhecem este texto, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me de judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, ou seja, os gentios, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar aqueles que estão sem lei, ou seja, os gentios. Então Paulo está a dizer que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, fez de gentio para ganhar os gentios. Ou seja, ele pregou a todos. Adaptou o seu discurso, sem obviamente perder a essência da mensagem, da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas partiu de pontos diferentes, de contacto com a cultura para afirmar o Evangelho. Quando estava com os judeus, partia das Escrituras. Em Atenas, ele partiu daquilo que os atenienses conheciam, daquilo que os gregos conheciam, mas anunciou naturalmente o Deus e as verdades das Escrituras. O apóstolo Paulo também pregou diante de pessoas completamente distintas, diante de governadores, diante de reis, diante de líderes religiosos, diante de homens, de mulheres, de ricos e de pobres, diante de públicos genéricos que abarcam pessoas de todo o tipo, como pessoas da elite social. Ele pregou diante de todas as pessoas, porque o apóstolo Paulo não era escravo de pessoas, do tipo de pessoas, mas ele era escravo do Evangelho e da missão que Deus lhe deu, proclamar o Evangelho. Então, no nosso trabalho missionário como igreja, ou na nossa evangelização pessoal, nos nossos contactos, para quem nós pretendemos anunciar o Evangelho, não devemos fazer exceção de pessoas. O Evangelho salva judeus, salva gentios, salva homens, salva mulheres, salva ricos, salva pobres, salva portugueses, salva brasileiros, salva indianos, salva americanos, salva pobres, salva ricos, salva pessoas com pós-graduação e doutoramento, salva pessoas sem escolaridade. O Evangelho salva todo o tipo de pessoas. O Evangelho é para todo o tipo de pessoas. Porque todas as pessoas pecaram. Estão separadas da glória de Deus, independentemente do seu contexto, do que tenham feito, do percurso que tenham ou do contexto familiar em que venham. Todas as pessoas são pecadoras e por isso precisam do Salvador. E por isso precisam do anúncio desta salvação que é em Jesus Cristo. Então temos que anunciar a todos. Há aqueles que nós gostaríamos muito de ver rendidos a Jesus, mas também há aqueles que nós acharíamos que seriam os últimos a aceitar Jesus, que seriam os últimos a reconhecer a salvação que é em Jesus. Aquele que no local de trabalho nós... Este aqui converteu-se. Nem quero falar com ele.
quanto mais se converter. Todo o tipo de pessoas. Todo o tipo de pessoas. Quando alguém tornar impossível a continuação do nosso investimento da afirmação do Evangelho, viremos para outras pessoas. E às vezes é aqui que a coisa não acontece. Porque nós desejamos tanto que aquela pessoa seja salva e desejamos bem, e devemos orar por isso e devemos anunciar o Evangelho. Mas estamos tão focados e direcionados ali, para aquela pessoa, ou porque é da nossa família, aquele contexto, ou porque é uma pessoa muito querida no trabalho, etc. Mas a pessoa não ouve, a pessoa não quer, a pessoa não quer, a pessoa rejeita, a pessoa maltrata, a pessoa espezinha. E nós continuamos a investir, a investir, a investir, ao invés de nos virarmos para pessoas que não estavam nos nossos planos, mas que estão nos planos de Deus e que precisam de ouvir o Evangelho. Preguemos a todos, da nossa família, dos nossos amigos, mas se virmos resistência constante, como disse Jesus, vamos parar de dar pérolas aos porcos, de dar o Evangelho a quem pisa o Evangelho. Vamos parar de dar o Evangelho a quem pisa o Evangelho. Vamos anunciar àqueles que querem ouvir. Isso não quer dizer que não os mantenhamos em oração. Não quer dizer que mais tarde Deus não comece a trabalhar, porque às vezes há essas surpresas. Aquela pessoa que tanto tempo resistiu, de repente o coração se abriu. Mas não foi por coincidência, foi por aquilo que já vamos falar mais à frente. Porque é Deus quem abre os corações. Então, na nossa evangelização pessoal, é isto. Às vezes temos que nos virar para pessoas que estavam fora dos nossos planos, mas que estão nos planos de Deus. No trabalho missionário organizado, como igreja, pode significar fazermos certos planos em que estrategicamente parece-nos mais indicado ir para uma determinada cidade, para um determinado país, mas a resistência, a oposição ao Evangelho e outros fatores podem nos fazer virar noutra direção. Devemos sempre querer que a providência trabalhe acima daquilo que corre bem ou mal, de acordo com os nossos planos. Ela não deixa de trabalhar e ela vai nos dirigir para outro lugar. Às vezes pode fechar a porta de se plantar uma igreja. Imaginem que nós, daqui a uns anos, estamos com os planos de plantar uma igreja, sei lá, num concelho de Portugal que tem poucas igrejas, em Porto Alegre, por exemplo. Ok, plantar uma igreja lá. E não dá, não funciona por 1001 fatores. Mas, no entanto, descobrimos que há lá alguém que está a plantar uma igreja. Ou que há uma igreja muito antiga, abandonada, caída, que está desejosa de ouvir o Evangelho. Então, se calhar, em vez de plantar, Deus quer que nós ajudemos na revitalização de uma igreja local. A providência trabalha, o trabalho é de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho a todos, não da forma como nós planeávamos muitas vezes, mas de acordo com aquilo que Deus nos conduz. Devemos estar dispostos a pregar o Evangelho em qualquer lugar e a todo o tipo de pessoas. Segunda coisa importante para nós termos em consideração no nosso evangelismo pessoal e na nossa organização missionária como igreja. A pregação das Escrituras centradas em Cristo. Okay? Na sinagoga, Paulo fez aquilo que era costume-se fazer. Leu e explicou as Escrituras. Lucas, no Evangelho, no seu Evangelho que ele escreve, o Evangelho de Lucas, e também aqui no livro de Atos, ele coloca esta ênfase, tanto dentro da vida da igreja, a leitura, a exposição e a aplicação das Escrituras, como também no trabalho missionário. Isto é central. É a palavra que cria a igreja e a palavra que edifica e santifica a igreja. É a palavra que chama pecadores ao arrependimento e é a palavra que santifica os pecadores que já se arrependeram. É a palavra que faz isso. As Escrituras são esta espada de dois gumes, como diz o autor aos Hebreus, que penetra o coração, que discerne o espírito da pessoa, traz ao de cima aquilo que é a essência da pessoa, levando-a até Deus. Paulo acreditava nisto e Paulo vivia isso no seu ministério. E Paulo exigia isso de quem trabalhava no ministério com ele e de a quem ele delegava responsabilidades, como ele fez com Timóteo. Tanto que ele vai dizer a Timóteo, quando ele está em Éfeso, prega a palavra a tempo e fora de tempo, lê as Escrituras. Cuida de ti, cuida da doutrina. Paulo faz várias exortações, várias. Tanto que um dos requisitos para aqueles que lideram a igreja é que eles sejam aptos para ensinar as Escrituras. É na Bíblia, é só na Bíblia que está a revelação da salvação que é em Jesus. Fora da Bíblia não há revelação. Temos 2 livros, Deus deu-nos 2 livros para conhecermos Deus. Deu-nos a natureza, que é a revelação geral, em conhecermos Deus, os seus atributos, o seu caráter. Temos uma consciência, que é parte da natureza também, temos uma consciência que nos diz que há Deus. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo defende esta ideia. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente para a nossa salvação. Precisamos de saber como é que a salvação acontece. E a salvação é através de Jesus Cristo. Então estas verdades suficientes para a salvação não são apreendidas de outra forma a não ser pelas Escrituras. A leitura e a explicação das Escrituras deve ser o elemento central no trabalho missionário e na evangelização. É isto. Nas missões e na evangelização é a Bíblia. A Bíblia deve ser o elemento central.
Agora, a proclamação das Escrituras não é abrir a marca da besta. Tem cuidado. Não é dizer, os dons da igreja. Porque, mas na igreja os dons não sei o quê. Não são doutrinas periféricas. Evangelismo é Cristo e Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Então não é a Escrituras, de forma geral, é a Escritura centrada em Cristo. Não há boa notícia sem o anúncio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Porquê? Porque é a confiança neste Jesus, na sua obra, que conduz à salvação, e é a rejeição da pessoa de Jesus que conduz à exclusão da salvação eterna. Portanto, aquilo que é o fator determinante é a pregação de Jesus Cristo. A pregação missionária e o evangelismo não se centram em histórias de vida. Não é o que Deus fez na minha vida que salva alguém. Não é dizer o livramento que Deus me deu. Isso pode dar credibilidade à minha mensagem, mas não é a mensagem é Cristo. Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa notícia. E é Cristo que nós temos que anunciar. Mais do que as nossas histórias, mais do que os nossos testemunhos pessoais, é Cristo. É Cristo que vai salvar. É a fé na pessoa de Jesus que resulta da proclamação do Evangelho que vai justificar o pecador. Só assim temos a justificação. A pessoa tem que entender que Jesus viveu a vida perfeita que ela não consegue viver. E que a justificação só é possível porque essa justiça ela é imputada, é atribuída ao pecador. E também deve saber que a condenação que caiu sobre Jesus não cai sobre ela, porque o seu pecado foi imputado, Jesus foi atribuído a Jesus, como se tivesse sido ele a fazê-lo, mas não foi. Mas é como se tivesse sido. Então, quando o cristão olha para Cristo, ele entende estas verdades. O Espírito Santo habita nele. A pessoa é unida a Cristo e a justiça de Cristo passa a ser a justiça do cristão. E isto é fruto da doutrina da união com Cristo. A justiça de Jesus passa a ser a justiça daquele homem pecador. E assim aquele homem pecador é abraçado por Deus, é declarado justo por causa da justiça de Jesus. Percebam, é a justiça de Jesus, nunca é a nossa. As nossas melhores obras são como trapos de imundícia, diz Isaías. É Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há salvação, não há perdão de pecados sem esta justiça perfeita de Jesus. Nós somos pecadores, nós pecamos constantemente, da mesma forma como bebemos água, diz Jó. É Jesus. Então o trabalho missionário fiel é aquele que é centrado na proclamação da palavra de Deus, com o foco bem colocado em Jesus. Não em legalismos. Não em faz isto e deixa de fazer aquilo. Mas olha para Jesus. E podemos dizer que fomos fiéis a evangelizar alguém ou no nosso trabalho missionário se chamarmos a pessoa a confiar em Jesus Cristo. Se apresentarmos Jesus e se a chamarmos ao arrependimento. Tem que ter estes dois elementos. Não é também só falar de Jesus. É no final dizer, colega, pai, filho, mãe, etc. Tens de te arrepender. Porque se não o fizeres, vai haver juízo. Se tu fizeres, se te arrependeres, serás perdoado dos teus pecados. Temos que colocar a pessoa numa posição que para nós parece ser desconfortável. Que é chamar a pessoa à fase de responder ao Evangelho. Temos que fazer isso. Agora, isso não quer dizer que acontece no primeiro encontro e no segundo. Há evangelismos que acontecem em 5 minutos no meio da rua. Há outros evangelismos que podem decorrer 2, 3, 4, 5, 6 meses com alguém. Mas tem que ter isto. Tem que ter Cristo e tem que ter a chamada a confiar em Cristo. Terceira coisa para um trabalho missionário e evangelístico fiel. Entregar os resultados nas mãos de Deus. Parte da nossa fidelidade na evangelização e no trabalho missionário não está só na realização e no cumprimento da nossa responsabilidade, mas também no entregarmos aquilo que é da responsabilidade de Deus a Deus. Cabe a nós como igreja evangelizarmos, proclamarmos o Evangelho, focando na proclamação de Cristo, não nos resultados. Os resultados não nos dizem respeito. Ficar focado em resultados é perigoso. Olhar para os resultados é perigoso. Leva-nos a perder o foco. Porquê? Porque se estamos tão focados em resultados, significa que nós queremos os resultados, queremos que as pessoas fiquem, queremos que as pessoas estejam na igreja, queremos que as pessoas aceitem aquilo que estamos a falar, queremos que as pessoas abracem aquilo em que nós acreditamos. E neste desejo que é legítimo, mas que se pode manifestar de forma perigosa, nós podemos fazer certas concessões, em que podemos baixar as exigências do Evangelho. E vamos ver libertinagem. Vamos dizer, olha, faz isto e isto.
Ou então vamos querer manter as pessoas no nosso meio através da sofisticação, no entretenimento, da tecnologia, da música e das atividades, e utilizamos essas coisas externas. Foi aquilo que o Érico falou. Uma igreja que é saudável, ela prega o Evangelho, as pessoas ficam pelo Evangelho, as pessoas permanecerão pelo Evangelho. O resto é acessório. Ficar focado em resultados sempre nos leva a perdermos o foco no que interessa. A nossa fidelidade mede-se não nos resultados, mas na obediência àquilo que Deus pede de nós, de proclamarmos o Evangelho de forma fiel. O nosso sucesso mede-se na nossa fidelidade, não se mede nos resultados dos nossos esforços. Até porque seria injusto e seria colocar, como em muitos contextos de igrejas é. Ponha a mão no ar, quem já levou X pessoas a Cristo? Quem já levou X pessoas a Cristo? Não somos nós que levamos a Cristo. É Deus. Agora, se calhar, a pergunta devia ser feita: quem é que proclamou o Evangelho de forma fiel esta semana? Quem é que usou oportunidades ou criou oportunidades para proclamar o Evangelho? Porque é isso que nos cabe. Salvar almas é responsabilidade de Deus. O sucesso do sermão de Paulo, por muitos bons argumentos que ele trouxe, o sucesso não se deve a ele. Deve-se à soberania de Deus. Foi Deus quem fez com que aquelas pessoas viessem à fé em Jesus. A mensagem da cruz, a chamada à humilhação, o reconhecimento da insuficiência, do pecado, o reconhecimento de que somos justos, merecedores do inferno, a verdade de que Jesus é Deus e que está vivo hoje, é loucura. Tanto que há pessoas que vêm aqui à igreja, ouvem esta mensagem e dizem: isso é loucura. Como é que vocês levantam a cara e cantam para uma coisa que não existe? Estão a falar para o ar. É loucura. A mensagem do Evangelho é loucura. A Bíblia é loucura aos olhos humanos. É escandaloso. É pedra de tropeço. Por isso é que tem que ser o quê? Um milagre. É Deus. É Deus quem faz. Por isso os missionários, pregadores, pastores, membros da igreja, quando proclamam o Evangelho, não podem confiar na sua argumentação convincente. Isso é muito libertador, porque ao mesmo tempo nos liberta da culpa. Se anunciarmos Cristo, anunciarmos tudo. Se a pessoa não quer, não tem a ver connosco, tem a ver com ela rejeitar Cristo. Nós devemos confiar em Deus, o Espírito que tem o poder de convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, como disse Jesus em João. Vai haver sempre dois tipos de resposta. Sempre, sempre, sempre. E acho que já estamos aqui há tempo suficiente para saber disso. Sempre dois tipos de resposta. Os que creem e os que não creem. Vemos esse tipo de respostas no texto de hoje, veremos ao longo da expansão missionária em Atos e vemos ao longo da história da igreja. Nós pregamos com fidelidade o Evangelho, tal como ele é, todas as pessoas. Nós não sabemos quem são aqueles que Deus destinou para a vida eterna. O apóstolo Paulo não sabia. Não sabemos quem Deus destinou para a vida eterna. Não sabemos quem são os eleitos. Mas sabemos que temos uma ordem e um privilégio, que é anunciar o Evangelho. Então não nos deixemos levar ou iludir por aquilo que os nossos olhos veem. Aquilo que deve determinar a nossa ação é a nossa obediência àquilo que Deus pede. Isso é fé. Porque fé não caminha por resultados. Fé caminha pela palavra de Deus. E aí vamos estar a ser fiéis, colocando nas mãos de Deus onde devem estar os resultados. As mãos de Deus são o melhor lugar para deixar os resultados. Porque por vezes os planos de Deus até incluem oposição contra nós. Vamos falar a alguém, explicamos a alguém o Evangelho, uma pessoa que nós amamos, temos orado, temos investido, e essa pessoa ainda nos vai perseguir. Paulo teve de deixar a cidade e ir para outro lugar. E é triste quando pessoas rejeitam a salvação. Não é agora, esta pessoa não aceitou a salvação porque não estava destinada para a vida eterna. Não é assim. É lamentável, é triste, até porque não sabemos o fim da vida da pessoa, não sabemos quais são os planos para a vida daquela pessoa. Paulo ouviu o Evangelho pregado por Estevão. Não se converteu, não era o fim dele. Mais tarde, Jesus vai ter um encontro de Paulo. Uma iniciativa divina. Ok? Então é triste quando rejeitam o Evangelho da salvação, mas isso não nos deve colocar numa posição de desânimo. Não nos deve colocar numa posição de frustração ou de sentimento de fracasso. O resultado está nas mãos de Deus, não está nas mãos nossas. A conversão de alguém é um verdadeiro milagre operado por Deus. E ainda que nos persigam, saibam que o Espírito Santo nos vai encher de alegria mesmo no meio da oposição. Porquê? Porque estamos a ser fiéis. Quando estamos a ser fiéis, estamos a obedecer à vontade de Deus. Quando estamos, por assim dizer, no centro da vontade de Deus, aí está a alegria. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é viver sem alegria.
Agora, deixa-me também perguntar nesta manhã, se tu és daqueles que creem ou se tu és daqueles que têm rejeitado e endurecido o teu coração. Tens ouvido este Evangelho, aqui, noutros lugares, mas tens ouvido o Evangelho. Se tu creres em Cristo, tu te renderes a Ele, tu vais ser justificado, vais receber a justiça de Jesus e Deus vai te tratar como um filho, vai te adotar como um filho. Vais receber perdão dos teus pecados, mas se tu não creres, o que te aguarda é juízo divino, é condenação eterna, é inferno, é sofrimento indescritível e indizível, que não acaba, que não dá para ter alívio, que continua para sempre. Crê em Jesus. Crê em Jesus. Nesta manhã. Não a diz mais. E quarto e último. Para o evangelismo pessoal fiel, para o trabalho missionário fiel. Instruir e encorajar os novos convertidos. O trabalho missionário de Paulo e Barnabé não foi só chamado às promessas feitas por Deus e o cumprimento delas em Jesus, mas foi também a instrução e o encorajamento para as pessoas perseverarem e continuarem na graça depois de se converterem. Aliás, todas as cartas de Paulo, na verdade, são isso. As cartas de Paulo são encorajamento para as igrejas, são instruções para viver em santidade, são instruções para fugir do pecado, são instruções para fugir dos falsos mestres. É Paulo a encorajar, é Paulo a instruir a igreja. O trabalho missionário e o investimento no relacionamento para evangelizar não termina quando a pessoa se rende a Cristo. Se Deus nos dá essa graça de vermos essa pessoa render-se a Cristo, tem que haver um trabalho contínuo, posterior, intencional, de instrução na fé, de encorajamento, da aplicabilidade da vida de Jesus à vida prática da pessoa. Como é que ela vai viver agora o Evangelho que ela acreditou? Como é que ela vai viver-se na família, no casamento, no trabalho? Então nós, como igreja, no nosso trabalho missionário, tem que haver isso. E no nosso investimento pessoal de evangelização também tem que haver esse investimento inicial. Primeiro de forma individualizada, mas depois a pessoa na igreja, ela vai continuar essa instrução e ela vai continuar a ser encorajada pelo discipulado mútuo que deve acontecer em igreja, em que os irmãos, os crentes, uns aos outros, de acordo com os termos de Jesus, ajudam uns aos outros a seguirem e a crescer à imagem de Jesus. Essa instrução continua para toda a vida. Mas inicialmente há aquela pessoa que tem que fazer a ponte. Há aquela pessoa que dá os primeiros passos, que caminha lado a lado. E todos nós somos chamados para fazer isso também. Todos devemos estar envolvidos nesse processo. Será que tu tens pessoas na comunidade com quem caminhas de perto? Ou a tua vida cristã é só tu e Deus? Ou te envolves mesmo na vida das pessoas? Para instruir, para encorajar, ou para seres instruído e seres encorajado também. Se tu não te envolves na vida das pessoas, organiza-te, ser intencional, coloca na agenda como prioridade. Nós temos tempo para o que queremos. E se não queremos isto, é grave e é pecado. Temos que querer isto. Temos que querer fazer discípulos de Jesus Cristo. E fazer discípulos não é só chamá-los ao Evangelho para se arrependerem. Fazer discípulos de Jesus é ajudar os nossos irmãos a serem cada vez mais parecidos com Jesus. E outros fazerem o mesmo connosco. Então organiza-te, envolve-te na vida intencional, orgânica da igreja. E termino. É inevitável para que nós sejamos uma igreja saudável, como o Eric mencionou. É inevitável que sejamos também uma igreja que está envolvida de forma ativa, de forma visível, de forma clara, de forma intencional na proclamação do Evangelho. Duas formas. Evangelismo pessoal. Os membros da igreja evangelizam. Têm um estilo de vida evangelístico. E a igreja organiza formalmente, institucionalmente, trabalhos missionários. E há várias formas deste trabalho missionário acontecer. A cada um de nós cabe anunciar o Evangelho nos contextos em que nós estamos. Então, mais uma vez, a exortação é esta. Vão apanhar com isto. Enquanto estivermos liberdades, vão apanhar com isto o tempo inteiro. E é Deus a querer que nós sejamos uma igreja que evangeliza no local de trabalho, junto às pessoas que estamos. Então, cabe-nos anunciar o Evangelho. Cabe-nos orar. E por isso, na nossa reunião de oração, nós temos sempre um ponto em relação à evangelização. Perguntamos às pessoas que estão presentes na reunião de oração se durante a semana partilharam o Evangelho com alguém pelo qual nós, igreja, possamos orar. Oramos por outras igrejas sempre também, geralmente. Seja igrejas de ação bíblica, seja outras. Oramos por missionários que estão fora do país, que estão noutros lugares, nomeadamente pela igreja que é perseguida. Nós oramos pelo avanço do Evangelho e do Reino. É o quarto ponto. É o quarto ponto dos nossos assuntos de oração. Orando, mas também contribuindo financeiramente para podermos plantar igrejas. Então, nós devemos contribuir financeiramente, não só para a manutenção do nosso trabalho aqui. Isso é importante, é responsabilidade de cada membro. Um membro, quando se torna membro, assume também essa responsabilidade financeira de contribuir regularmente.
Mas não é só as despesas que temos internas. Nós precisamos de arrecadar dinheiro para fazer missões. E por isso, envolve-te no trabalho missionário também contribuindo, evangelizando, orando e contribuindo financeiramente. E a alguns de nós caberá o ir, o ser enviado para o campo missionário, ser enviado para plantar, para revitalizar, para ajudar num projeto, para ir para fora. A alguns de nós caberá essa responsabilidade. Agora, seja no evangelismo pessoal, seja na realização de missões, nós devemos de procurar cumprir a nossa responsabilidade com fidelidade. Estando prontos a ir para todo o tipo de pessoas, mesmo para aquelas que nós temos preconceito, para todo o tipo de pessoas, já falámos sobre isso, zelando pelo cerne do evangelismo, que é o quê? Palavra. Palavra centrada em Cristo. É isto. Não é hospitais, não é sopa, não é jogos, não é nada disso. Não é ação social. Isso é importante, isso dá credibilidade ao Evangelho, mas não é o Evangelho, o que salva é o Evangelho. Então, centrado na proclamação do Evangelho, Cristo, anunciando Cristo e a sua obra. E nesse meio temos que confiar em Jesus para os resultados. Porque se não confiarmos em Deus, que abre os corações das pessoas, nós vamos confiar em quem? Vamos confiar em nós. E aí vamos começar a fazer atividades, porque é isso que vai fazer com que as pessoas fiquem. Vamos começar a fazer trabalho social, porque isso vai nos dar credibilidade dentro da sociedade, as pessoas vão vir e vão ficar. Não! Vamos confiar em Jesus, nos seus resultados. É isso que nos faz ser missionários e evangelistas fiéis. E tendo a noção de que haverá sempre respostas diferentes, duas respostas, aqueles que querem e aqueles que vão rejeitar. Mas sempre confiando, é Deus quem abre os corações. Por isso, o trabalho missionário e o evangelismo tem que ser regado à oração. Por isso, todas as reuniões de oração nós oramos. E por isso, em casa, todos nós devemos orar continuamente. Evangelismo e missões é simples, é belo, a glória vai para Deus. E é assim que se faz um trabalho missionário e evangelístico fiel. É simples, na medida em que é isto. É preciso coragem? É. Temos medo? Temos. Peçamos a Deus ousadia, como a igreja no início de Atos pediu. E envolvamos neste trabalho missionário. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir que tu nos ajudes a ser uma igreja fiel àquilo que tu pedes de nós. Seja, em primeiro lugar, nós sermos, cada um de nós que está aqui, trabalhadores, reformados, estudantes, donas de casa, Senhor, cada um de nós, seja evangelista, Senhor. Proclama o Evangelho. O Evangelho centrado nas Escrituras, centrado em Cristo. Dá-nos a ousadia, dá-nos a coragem quando nos falta esse destemor de irmos e termos com a pessoa, de iniciarmos uma conversa, ou de, a meio de uma conversa, introduzir a proclamação da pessoa de Cristo. Senhor, nós precisamos evangelizar e se não fazemos, Senhor, nós estamos em desobediência a Ti. E perdoa-nos por todas as vezes que nós não somos uma igreja missionária nesse aspecto. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a confiar que és Tu que fazes. Ajuda-nos a não carregar tristezas no coração, ou pesos, ou senso de fracasso, ou de culpa, porque alguém não se converte. Ajuda-nos a deixar nas Tuas mãos, a fazer a nossa parte. Ajuda-nos também a olhar para o lado e ver aquelas pessoas que nós acharíamos que nunca se converteriam. Ajuda-nos a pregar a todo o tipo, a falar a todo o tipo de pessoas acerca de Jesus, mesmo aquelas pessoas que às vezes são contra nós, que parecem ter alguma coisa contra nós. Mas às vezes é essa pessoa que está a viver uma situação terrível na sua vida, está à busca de algo maior e está só à espera que nós falemos desse alguém maior, que chama ao arrependimento e que dá a vida eterna. Ó Jesus, faz-nos evangelizar, faz-nos proclamar o Evangelho e faz-nos uma igreja que se estrutura, que se organiza, que ora, que organiza as suas finanças, que contribui para que nós possamos ser uma igreja missionária, uma igreja que envia equipas, que envia casais, que envia homens, que envia mulheres, que planta igrejas, perto e longe. Senhor, temos visto a nossa igreja crescer e esse crescimento pode proporcionar isso aí, pode proporcionar recursos humanos e recursos financeiros para nós nos envolvermos mais na missão, Senhor Jesus. Ajuda-nos a ser uma igreja missionária fiel no evangelismo e nas iniciativas estruturadas e organizadas da igreja. Pedimos isso no nome de Jesus.